dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Como vocês estão? E aí, prontos para a semana 3? Vamos lá então? Vamos ver hoje o que, pessoal? Hoje nós vamos ver a aula 6 e 7. A aula 6 será sobre energias geotérmica e a aula 7 será sobre bioenergia, tá bem? Então, vamos passar minha câmera aqui para cima novamente. Minha câmera continua atrapalhando, eu acho. E vamos começar a nossa aula, então. Deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo para ela não atrapalhar vocês aqui. E aí, na aula de hoje, a primeira aula será sobre energias biogeotérmicas, tá bem? E nessa aula, ela é muito legal. Esse tema é bem legal. Nós vamos entender o que é, como aproveitar, quais os impactos, né? Embora ela não seja muito comum no Brasil, essa é uma fonte de energia aí que tem um papel bem importante aí em várias partes do mundo, tá? Então, o nosso objetivo é entender essa fonte de energia e como que ela é gerada, tá? Os impactos dela, as vantagens, as desvantagens, enfim. Vamos lá então, vamos direto ao ponto aí. Então, pessoal, o que é a energia geotérmica? É a energia de aproveitamento, né, proveniente aí do calor. É o que está dentro da Terra, tá? Então pensa que a crosta terrestre, ela é aí uma camada onde nós vivemos que flutua, né, sobre um manto que é composto de rocha. E essas rochas elas são derretidas e pensem que ela é muito quente. E esse calor, ele é gerado por processos como decaimentos radioativos de elementos. E aos poucos vai subindo para a superfície, onde nós podemos aí aproveitar esse calor, tá? Então imaginem, né, por exemplo, que a Terra é como uma panela aonde nós estamos fazendo lá uma sopa no fogão, e aí o fundo da panela é o nosso manto, tá? E ele tá muito quente. E o calor ele vai subindo até a superfície lá da nossa panela, que é a nossa crosta terrestre ali. E aí algumas áreas elas ficam mais quentes que as outras, e aí especialmente em regiões como onde nós temos ali uma atividade que nós chamamos de atividade vulcânica, tá? Mais ou menos nós podemos colocar didaticamente assim. E aí, o questionário que eu deixo já de cara para vocês é: em quais regiões do mundo vocês acham que esse calor ele chega com mais facilidade à superfície? E contem lá na hora do mate. Eu acho que eu não abri a hora do mate nessa disciplina, né? Mas eu abri a hora das dúvidas de conversação. Vamos para a hora de conversação. E aí as principais fontes de energia geotérmica, pessoal? Quais são as principais fontes de energia geotérmicas aí? Então elas são as águas subterrâneas, que são aquecidas pelo magma, tá? Elas podem ser formadas por lagos quentes e que são em países frios, né? São usados ali para aquecer prédios. Além disso, as regiões ali onde as águas elas atingem temperaturas ali superiores a 200 graus Celsius, o vapor eles podem gerar eletricidade. Então, um exemplo prático é a Islândia, pessoal. Lá quase todas as casas elas são aquecidas com essa água subterrânea quente. E em áreas onde
altas temperaturas como a Califórnia, esse calor ele é aproveitado para eletricidade, para produzir eletricidade. Coloquem na internet que vocês vão ver. Vocês sabiam que a Islândia, as pessoas elas tomam banho em piscinas de água quente natural, e isso acontece até mesmo no inverno. Coloquem na internet, depois vão lá no fórum e coloquem fotos lá no fórum. Tragam fotos que vocês encontrarem. A conversão de energia geotérmica, agora, como que isso acontece, pessoal? Ela é transformada em energia elétrica, né? Mas isso acontece nas centrais geotérmicas. A água fria ela é enviada para o subsolo e aquecida até ela ferver. Então, o vapor gerado, ele sobe aí, e aí quando ele sobe para a superfície, ele vai mover mesmo as turbinas, tá? E aí, quando isso acontece, ele gera eletricidade. É o mesmo que o princípio das usinas termoelétricas que nós vimos na semana passada, tá? Mas, em vez de... na semana retrasada, né? Na primeira semana, na verdade. Mas aqui, em vez de queimar combustível fóssil, nós estamos aqui usando o calor da Terra, tá? Então, imagina uma chaleira elétrica, quando a água ferve, o vapor sobe e faz com que a tampa da chaleira comece ali a tremer, né? Então, nas centrais geotérmicas, o vapor ele tem a força suficiente para gerar as turbinas e gerar eletricidade também. Então, vocês conseguem imaginar por que as regiões com vulcões ali elas conseguem, elas são tão boas para aproveitar essa energia? O que esses fenômenos eles têm em comum, se nós formos parar para pensar? Vocês conseguem imaginar isso? E aí, se nós formos pensar nas vantagens dessa energia, ela oferece diversas, né? Em primeiro lugar, ela é uma energia de baixo custo, especialmente depois de ser instalada. Por quê? Porque o calor, ele vem do interior da Terra, como eu estou dizendo para vocês desde o primeiro slide. Então, ele não depende, como está aqui, ele independe de condições climáticas. As usinas termoelétricas, elas ocupam pequenos espaços, né? Então, as áreas ali, elas são pequenas. Então, elas têm uma boa opção ali para comunidades isoladas. E, além disso, o custo de operação é extremamente baixo. Por quê? Porque o combustível é o calor da Terra. É praticamente gratuito o que eu vou usar. Na Islândia, eles quase não pagam por eletricidade. Por aquecimento, consequentemente, né? Então, isso ocorre por quê? Porque o calor subterrâneo é constantemente barato. Eles têm uma grande independência energética, ao contrário de nós. Qualquer outra fonte ali de energia, vocês conhecem? Que também não depende de clima? Como essa independência é uma vantagem? Vocês conseguem pensar nisso? É muito, muito grande. Mas agora, se nós formos pensar em impacto da energia geotérmica, é bem grande também, né? Porque apesar das vantagens, a energia geotérmica ela também tem desvantagem. E um dos maiores riscos é a subsistência, que é o afundamento do solo nas regiões onde a água e o calor ali, eles são constantes, porque são extraídos dali,
né? Além disso, o alto custo inicial. Por quê? Porque eu preciso investir para identificar onde essas áreas são adequadas para explorar. E isso tem custo. Outra questão é a liberação de gases tóxicos, né? Como, por exemplo, o ácido sulfídrico, que quando ele tem em grande quantidade, ele vai ser prejudicial à saúde. Nas usinas geotérmicas, principalmente da Itália, é comum a gente sentir o cheiro do enxofre ali, que lembra um ovo podre. E isso porque o ácido sulfídrico, ele tá ali misturado no vapor e ele é liberado no ambiente. E essas usinas, elas têm um sistema para minimizar essa liberação. E mesmo assim se sente o cheiro, né? E aí, se eu sei que gases tóxicos podem ser liberados, o que vocês acham que poderia ser feito para garantir que essa energia ela seja mais segura? O que vocês pensam sobre isso? E aí? Por que a energia geotérmica não é comum no Brasil, pessoal? Agora nós vamos refletir, né? Por que será que essa energia ela não é comum no Brasil? Embora seja uma tecnologia promissora em outros países, o Brasil ela não tem uma geologia favorável aí. A maioria das nossas fontes de calor não está. Ela está muito profunda ou não é viável isso aí no Brasil, né? Economicamente isso não é viável. Países como a Islândia, que estão aí em zonas de fronteira entre placas tectônicas, têm um acesso muito mais fácil a essas fontes de calor, né? No Brasil, a camada de crosta terrestre ela é mais espessa, ela é mais estável, o que significa que o calor do manto ele não chega tão facilmente à superfície. Por isso nós precisamos perfurar mais fundo, o que torna o processo mais caro, menos viável, tá? Entenderam? Vocês acham que o Brasil deveria investir em pesquisas para tentar aproveitar essa fonte de energia? Ou nós temos que nos concentrar em outras fontes renováveis, como a solar, como a eólica? O que vocês pensam sobre isso? Me contem lá no fórum. Agora, quando nós entramos em energia, em bioenergia da unidade 7, né? Nós vamos começar a conversar sobre ela, que é uma fonte de energia aí renovável, que se destaca pelo uso de materiais que muitas vezes nós descartaríamos direto, né? Nós vamos ver que ele é bem vantajoso, que é principalmente aí para o nosso meio ambiente, para a nossa sociedade, tá? Então, vamos começar a conversar sobre ele, tá, pessoal? E aí nós entramos no conceito. O que é a bioenergia? Ela é uma forma de energia gerada aí a partir de biomassa, tá? Que pode ser composta por resíduos vegetais, principalmente, como tá aqui, ou até orgânicos, como tá na segunda caixinha, como o biogás. E isso significa que materiais que em outro contexto, como por exemplo o próprio lixo, que se torna lixo, e aí quando eu falo lixo, se torna lixo mesmo, nem é resíduo, se torna lixo, ele é uma fonte de energia. Então pense em sobras lá, né? Que agora é nosso resíduo, né? Como as sobrinhas lá de madeira, de serraria ou os estercos de fazenda. Ele é. Então imaginem que vocês têm uma fazenda com muitos animais. Sabia que o esterco, aquele esterco, ele pode ser transformado em energia através do biogás. Ele pode aquecer uma fazenda e gerar
eletricidade lá. Então, uma das maneiras, uma das formas lá de energia para reduzir custos de produção, gerando o ciclo sustentável, é usar aquele esterco, tá? Então, depois nós entramos aqui falando um pouquinho sobre a lenha e o carvão, que são duas formas muito comuns de bioenergia. A lenha, ela é usada diretamente como combustível, enquanto o carvão vegetal, ele passa por um processo de carbonização, tá? Então, sendo utilizado aí em fornos e indústrias, é comum a lenha, né? É bem comum a gente lembrar, né? E é importante a gente lembrar, né? Que atualmente grande parte desse material ele vem de plantação comercial e não de floresta nativa, que é fundamental para reduzir a pressão sobre os ecossistemas. Então, um exemplo didático aí, pensem nos fogões mesmo aí, a lenha mesmo que muitas casas ainda usam no interior. Isso é um exemplo clássico, pessoal, de como a bioenergia ela está presente no nosso dia a dia. E o carvão vegetal que nós utilizamos no nosso churrasco lá do domingo também vem desse processo de aproveitamento de madeira. Tá? A conversão de produtos derivados, por exemplo, a lenha ela pode ser queimada diretamente em caldeiras para gerar o calor, para gerar a eletricidade. O carvão vegetal, ele possa lá, né, por um processo que nós chamamos de carbonização, onde a madeira ela vai ser aquecida e aí ela chega a cerca lá de 500 graus Celsius. Ela passa dentro do forno, em um forno tradicional, para transformação em carvão. E aí, pessoal, nós precisamos de um planejamento adequado para que esse uso ele não resulte no impacto negativo. O que vocês acham que poderia acontecer se esse uso de lenha, de carvão vegetal não fosse controlado? Como isso afetaria o nosso meio ambiente? Me contem lá no fórum. E aí eu penso em impactos ambientais, né? O uso dessa bioenergia, como a lenha, como o carvão vegetal, ele pode sim ajudar a reduzir a pressão sobre as florestas nativas, se for feito um plantio comercial. Porém, se eu pensar lá num uso sem um planejamento, né? Se esse planejamento ele for feito totalmente inadequado, isso pode sim trazer sérios problemas, como desmatamento, como erosão, como desertificação, trazer áreas totalmente desertificadas, assim, áreas totalmente danificadas. E isso mostra como o uso sustentável da bioenergia é fundamental também. Então, pense em uma área de mata nativa sendo desmatada, né? Como a produção de carvão, se não houver planejamento, o solo ele pode ficar exposto, ele pode ficar suscetível à erosão. Além disso, ele pode ser destruído. Ele pode destruir todos os habitats que tem ali. Mas se essa madeira ela vier de plantação lá, que foi planejada, eu posso evitar sim os impactos que eu teria nesse local. Agora, quando eu falo em biogás, isso é o combustível gasoso, que é gerado de decomposição de matéria orgânica, como está aqui, como resíduo agrícola ou até mesmo resíduo doméstico, tá? E aí, ele é composto principalmente por metano, dióxido de carbono, ao contrário do combustível fóssil.
tá? O biogás, ele é renovável e pode ser usado aí para gerar eletricidade, para gerar calor. Imagina lá uma pequena fazenda que utiliza o biodigestor para processar o esterco dos próprios animais que eles têm ali, né? E esse esterco, ao invés de ser descartado lá de qualquer forma, ele é transformado em biogás. E esse biogás ele pode ser usado para aquecer a água ou até mesmo para gerar eletricidade. Então, o resíduo do processo, ele é chamado de biofertilizante e ele pode ser aproveitado também na plantação, tá? Então, as tecnologias para aproveitamento do biogás, né, as tecnologias de biodigestores rurais, como a biodigestão anaeróbia, elas são ótimas para a transformação aí do meu resíduo orgânico em biogás. Muito eu utilizei. E um exemplo interessante aqui é o uso de resíduos de mandioca para a produção de biogás. Isso mostra que até os restos de alimento ele pode ser aproveitado para gerar energia, né? Vocês conseguem pensar em outro tipo de resíduo que poderia ser transformado em energia através de biodigestores? Vocês já viram alguma matéria? Se já viram, deixem lá no nosso fórum. E aqui nós temos os impactos ambientais, né? O biogás ele tem a grande vantagem de aproveitar aí os resíduos que de outra forma iriam para o lixão, né? Ajuda a reduzir a emissão de CO2 e a poluição ambiental mesmo. Então, é preciso cuidar com a manutenção dos biodigestores e o metano, ele é corrosivo, pessoal, e pode causar problema também nos equipamentos, se nós formos pensar. Então, se não houver um bom planejamento, os biodigestores, eles podem se romper, e isso é muito fácil de acontecer, o que pode gerar ali até mesmo mais alto custos mesmo de manutenção. Por isso que a tecnologia para aproveitar o próprio biogás, ela deve ter um cuidado bem de perto, bem especial ali, tá? E aí, se nós formos pensar tanto nas vantagens como nas desvantagens, entre as vantagens, eu tenho que pensar que ela tem baixo custo, porque o fato de ser uma energia renovável que reaproveita resíduos e é menos poluente que o combustível fóssil, porém ela também é preciso destacar que dentre as desvantagens tem-se a necessidade ali de planejamento adequado, né? Porque eu preciso pensar que eu preciso evitar impacto ambiental, né? E que eu preciso de um alto investimento ali inicial, né? Para implantar essa tecnologia, tá? E aí, diante do que vocês aprenderam hoje, vocês acham que a bioenergia ela pode ser uma solução sustentável para reduzir o uso de combustível fóssil no Brasil? O que nós precisamos aí melhorar para que ela seja mais amplamente utilizada? Coloquem lá nos fóruns. Vamos conversar sobre? Então, pessoal, essa era a aula dessa semana. Com isso, nós finalizamos. Espero que vocês tenham conseguido absorver o conteúdo, tenham tido uma visão do que foi visto hoje. Até a próxima aula. Obrigada por me acompanhar. Um abraço a todos.